O que é a lei da semeadura na Bíblia Sagrada? Este será o título da mensagem de hoje. Para dar início, eu vou fazer aqui a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, que diz o seguinte: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A lei da semeadura é uma verdade básica fundamentada na figura do agricultor, que ensina que aquilo que plantamos também colhemos. Esse ensino é extremamente antigo e pode ser encontrado em vários textos bíblicos. Também é verdade que, infelizmente, muita gente utiliza essa lógica da lei da semeadura para tentar enganar as pessoas. Criou-se um verdadeiro comércio da fé, que ensina o falso evangelho, que objetiva principalmente retornos financeiros. No Antigo Testamento, encontramos vários textos que transmitem a ideia presente da lei da semeadura. Por exemplo, o rei Salomão escreveu um provérbio que transmite a lógica da lei da semeadura. Ele diz, Provérbios 11:18, o perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Em outra ocasião, o mesmo sábio também escreveu que o que semeia perversidade colherá males. Provérbios 22, versículo 8. De acordo com esse princípio, é possível perceber que apenas irá colher aquele que também semeou. Isso é o que fica claro no livro de Eclesiastes. O pregador escreve que quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Eclesiastes 11, versículo de número 4. No Salmo 126, também encontramos elementos da lei da semeadura. Nele, o salmista mescla louvor pelo livramento de Deus, lamento pela situação do seu povo e é uma enorme confiança na providência de Deus, expressando a sua certeza de que Deus mudaria a sorte do seu povo e substituiria o sofrimento pela bênção. A frase mais significativa nesse sentido transmite a figura da semeadura. Nela, o salmista enfatiza que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, versículo 5. O profeta Oséias, confrontando a idolatria da nação de Israel e as alianças indevidas, destacou a relação entre o pecado e o castigo, no sentido de causa e efeito, ao dizer que porque semearam ventos, também ceifarão tormentas. Oséias 8, versículo 7. Vamos ver a lei da semeadura segundo o Novo Testamento. No Novo Testamento também existem muitas passagens que fazem referência à lei da semeadura e da colheita. Algumas vezes essa referência é feita de forma implícita, né? Certamente os dois textos mais lembrados do Novo Testamento, nesse sentido, foram escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro foi direcionado aos cristãos de Corinto e o segundo aos cristãos de Galácia. Você vai ler 2 Coríntios 9, versículo 6 e Gálatas 6, versículos 7 e 8. Estes textos são essenciais para entendermos realmente o que é a lei da semeadura e da colheita segundo a Bíblia. Ao mesmo tempo, também é fácil perceber o que a lei da semeadura definitivamente não é. No texto aos Coríntios, Paulo trata da necessidade das contribuições no auxílio dos crentes pobres de Jerusalém. O apóstolo encoraja aí os coríntios a serem generosos com os irmãos necessitados de Jerusalém. Nesse contexto,
ele escreve, 2 Coríntios 9:6, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com abundância, em abundância ceifará. Já no texto aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma grande exposição sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5. Ele fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Lê Gálatas 6. A partir do versículo 6, ele ensina que o homem ceifará aquilo que plantar, enfatizando a responsabilidade humana. Com base nesses dois textos, podemos considerar alguns pontos básicos sobre a lei da semeadura e da colheita. Vamos ver a seguir o significado correto da lei da semeadura. A lei da semeadura e da colheita tem sido um dos principais argumentos de quem defende a teologia da prosperidade. Segundo tais pessoas, se alguém semear financeiramente, é claro que em abundância irá colher. Obviamente, o que semear pouco, nesse mesmo sentido, também colherá pouco. Geralmente, se utiliza o texto citado em 2 Coríntios para defender tal ensino. No entanto, esse texto em nada tem a ver com esse falso ensino. O grande objetivo do apóstolo, como já foi dito, é estimular a generosidade esperada daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Apesar das nossas traduções trazerem a frase o que semeia abundância ou fartura, em abundância também se fará. No original grego, o que se lê literalmente é algo como o que semeia na base de bênção também colherá. A palavra grega eulogia, traduzida fartura ou abundância, em algumas versões significa louvor, enaltecimento, bênção e gratidão. Assim, o apóstolo está falando simplesmente que aquele que contribui com a necessidade dos seus irmãos, louvando a Deus ou com gratidão a Deus, terá por sua vez uma colheita pela qual agradecerá ou louvará a Deus. Perceba aí nitidamente a ênfase não está na quantidade, e sim na intenção. Por isso que quando você vai dar alguma coisa para alguém, você tem que ver com que tipo de intenção você está fazendo alguma coisa. Porque se você estiver fazendo algo para alguém forçado ou sem vontades, então você não está aí fazendo o que o Senhor manda nós fazermos, né? Porque se você quer colher muito, você tem que abrir o coração e fazer já com acordo com a vontade de Deus, que é com alegria, louvando a Deus, agradecendo, né? Senhor, obrigada porque o Senhor me deu isso, Senhor, te agradeço porque o Senhor me abençoou grandemente, então eu vou abençoar aquela pessoa, vou abençoar aquela família, vou abençoar aquele povo, vou abençoar aquele negócio, mas preste atenção, você tem que prestar atenção à intenção do coração. Não dê coisas para alguém forçado, dê com o coração aberto, louvando a Deus. Porque assim o Senhor vai se agradar de você. Assim o Senhor vai agradar das coisas que você tem feito para Ele. Não faça nada segundo as intenções, mas faça de coração aberto. Faça com alegria, porque Deus está vendo o seu coração. Você vai, por exemplo, você vai ajudar uma instituição. Então você não vai ajudar aquela instituição para as pessoas verem. Ou porque você é obrigado a fazer isso. Não, você vai fazer de coração aberto, com alegria, louvando a Deus, agradecendo e dizendo: Senhor, obrigado. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor me abençoou, pois eu vou abençoar também de coração. Você não precisa tocar trombeta e falar para todo mundo que você deu aquilo às pessoas. Não, você não pode fazer isso. Dê de coração aberto, entendeu? Ninguém precisa saber que você está abençoando alguém ou uma instituição, lugar onde precisa de ajuda. Não, você não precisa dizer para ninguém que você está abençoando. Por quê? Porque o Senhor Jesus está vendo o que você está fazendo e Ele te abençoará. Mas isso é se você estiver fazendo de coração mesmo, né? A intenção sua é uma intenção voluntária, alegre, ou uma intenção de segundas intenções. Então preste atenção no que você está fazendo.
É por isso que o versículo seguinte é muito claro em dizer que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Então, que a sua satisfação não seja nas riquezas terrenas, mas seja no Senhor. E a recomendação do Senhor é para que os tesouros sejam juntados no céu. Mateus 6, versículo de 19 ao 20. No versículo 5, antes de apóstolo Paulo introduzir a metáfora agrícola da lei da semeadura, ele deixa bem claro que quem está recebendo a bênção no sentido financeiro nesse contexto são os irmãos pobres de Jerusalém. Em momento algum, os ofertantes aparecem como beneficiário dessas bênçãos, no tipo de barganha com Deus. O texto de Paulo não dá margem para o falso ensino da lei da semeadura e da prosperidade. Portanto, a lei da semeadura e da colheita que o apóstolo Paulo se refere não tem nada relação com o tipo de investimento de negócios, no sentido de contribuir hoje para receber amanhã. Antes, o apóstolo aplica a lei da semeadura no campo espiritual. Assim, nesse mesmo sentido que os cristãos devem esperar a colheita prometida. E é claro que Deus pode abençoar materialmente alguém de forma generosa. No entanto, isso não é uma regra e nem algo garantido. O que a Bíblia afirma é que a recompensa do cristão não está nesta vida. Você vai ler Lucas 6, versículo 20 e 25. 2 Coríntios 8, versículo 9. 2 Coríntios 11, versículo 27. Tiago 2, versículo 5. Porém, enquanto estivermos vivendo aqui, Deus nos garante o necessário para a nossa sobrevivência. Mateus 6, versículo 25 a 33. Também é nesse mesmo sentido que encontramos o ensino de Jesus acerca da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Lucas 6, versículo 38. Infelizmente, muitos distorcem este ensino para ensinar a lei da semeadura e atrelado ao ganho material. Além de tudo isso, voltando ao apóstolo Paulo, seria totalmente contraditório ele ensinar esse tipo de lei da semeadura, conforme os falsos mestres ensinam por aí. Ele próprio admitiu abertamente passar por muitas dificuldades e privações. Não é porque que você serve a Deus, você é um servo do Senhor, que você não vai passar por dificuldades. Vai sim, que o apóstolo Paulo passou também, né? Todos nós passamos em algum momento das nossas vidas com dificuldades e privações. Todos passamos, não tem aquele que diga assim, eu nunca passei uma privação na minha vida. Nem que seja em algum âmbito da tua vida, alguma privação. Então, 2 Coríntios, leia 11, versículo 27, Filipenses 4, versículo 10. A lei da semeadura realmente se refere à oferta com abundância a receber cada vez mais. Então Jesus não sabia disto quando elogiou a oferta de uma viúva pobre. Você vai ler Marcos 12, versículo 42. Jesus foi claro ao dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas a teologia da prosperidade é tão maligna que faz com que alguém tente servir a Deus apenas para alcançar Mamon. E o que era esse Mamon? Mamon é um termo que aparece na Bíblia para se referir a bens terrenos. A palavra Mamon é uma transliteração do aramaico Mamon e significa dinheiro ou riqueza, né? Então você entendeu aí o que significa o Mamon, que é o dinheiro, as riquezas terrenas. A lei da semeadura é um alerta. Partindo agora para o texto que o apóstolo escreveu, a Epístola aos Gálatas, podemos perceber o quanto a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo faz uma importante exortação de que a responsabilidade pessoal é intransferível. Gálatas 6, versículo 5. Isso não está de acordo com o ensino bíblico de que cada pessoa será julgada à luz de suas próprias ações. Leia aí Jeremias 17, versículo 10, Jeremias 32, versículo 19, Ezequiel 18, 20, Mateus 16, 27, Romanos 2, 6, Apocalipse 2, 23 e Apocalipse 20, 13.
Diante dessa verdade, o apóstolo aplica a lei da semeadura e da colheita para ensinar que Deus não se deixa escarnecer. Por isso ele escreve, Gálatas 6,7, pois o que o homem semear, isso também colherá. Obviamente, essa regra é válida para todos, não apenas para os cristãos. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que ninguém que fez ou faz pouco caso do evangelho ou zomba do Deus e das revelações das Escrituras nunca ficará impune. Então, Gálatas 6,8 completa esse raciocínio que diz assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito é para a vida eterna. O primeiro grupo é formado pelos que semeiam na carne. São aqueles que deixam a velha natureza decaída e corrompida pelo pecado seguir livremente o seu curso. Já o segundo grupo é os que semeiam no Espírito, aos que vivem pelo Espírito Santo, ou seja, a sua liberdade está enseguiado pelo Espírito. Gálatas 5, versículo 18. A diferença entre esses dois grupos é imensa. O primeiro encontrado é a destruição e o tormento eterno. Já o segundo colherá a vida eterna da parte do Espírito. Vamos para a perseverança na semeadura. Nos versículos seguintes, o apóstolo exorta a respeito da perseverança da semeadura. Ele diz que não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos se não desistirmos. Devemos entender que fazer o bem como uma expressão bem ampla, que expressa o tipo de conduta e característica dos verdadeiros seguidores de Cristo. Esses seguidores são seus imitadores, refletem o seu caráter e possuem as virtudes do fruto do Espírito. Obviamente, isso inclui a provisão aos necessitados de todas as áreas, tanto na área material, como no caso de 2 Coríntios, como a comida, contribuições, abrigo, quanto à área espiritual, provendo ânimo, acolhimento, aconselhamento e instrução. Por isso, o apóstolo conforta aos seus leitores ao dizer que a perseverança no tempo certo acolherá e virá. Esse tempo não é determinado pelo homem, mas segundo os planos eternos de Deus. Além do mais, a colheita é simplesmente uma recompensa da graça e não dos méritos. Aqui devemos nos lembrar de que nós mesmos não podemos fazer nada de bom. Pela ação do Espírito Santo, em que nós que somos capacitados a viver uma vida que agrada a Deus. Sinceramente, eu gostaria muito que a lei da semeadura fosse pregada todos os dias, mas que não fosse essa versão contaminada, distorcida que os falsos profetas pregam. A lei da semeadura deve ser pregada, é aquela puramente bíblica. A versão correta da lei da semeadura expõe a verdade de que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Com Deus não se barganha, ninguém poderá escapar do juízo eminente que irá vir sobre a terra. Guarde esta palavra no seu coração sobre a lei da semeadura segundo a Bíblia. Deus abençoe vocês.